Olá, gente! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô falando na esteira do Dia da Consciência Negra, que aconteceu dia 20 de novembro. Não é feriado em todos os lugares, mas de qualquer forma, né, caiu no domingo esse ano, então muita gente nem deve ter percebido que teve o Dia da Consciência Negra. Esse dia não foi escolhido por acaso, ele é o dia do falecimento de Zumbi dos Palmares. É uma das poucas coisas concretas que se sabe sobre Zumbi, que foi a data da morte dele. Por quê? Porque isso foi uma das poucas coisas que a imprensa da época, né, o governo português que governava o Brasil na época se interessou em registrar, foi que ele tinha sido morto. Mas sobre ele se contam muitas histórias, tem muita lenda também, e ele se tornou uma espécie de símbolo para a população afro-brasileira, que sofre pra caceta, né? Desculpa até falar o palavrão, mas até hoje sofre um preconceito danado. Inclusive, os livros que eu quero mostrar hoje são de autores afro-brasileiros e autores afro-americanos e outros países também que receberam pessoas escravizadas durante os séculos 16, 17, 18, 19. Eu sou uma pessoa branca que tive uma educação racista, um racismo que não foi nem consciente, completamente estrutural, mas que se reproduz até hoje nos discursos que eu ouvi na escola, nos discursos da minha família. É uma coisa tão impregnada que é difícil até de reconhecer. Eu tô em processo de aprendizagem, eu tô em processo de desconstrução para perceber todos os momentos na minha vida em que eu fui racista sem perceber. Para isso, tenho contado inclusive com a ajuda de podcasts maravilhosos, de influenciadores que eu assisto aqui no YouTube. Para citar só para dar um pequeno exemplo, eu recomendo muito que vocês escutem o História Preta, do Thiago André, que está disponível nos tocadores. Eu já maratonei todos os episódios e o que eu já aprendi é, assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso, também me enche de vergonha todas as vezes que eu escuto alguma coisa que eu percebo que eu já reproduzi, comportamentos que eu já reproduzi e que eu nem sequer me dei conta. Então, enfim, eu espero que nesse espaço que eu tenho aqui na internet eu consiga dar visibilidade para esses escritores que não precisam da minha ajuda para serem visíveis, porque muitos deles já são bem conhecidos. Mas eu quero mesmo assim dedicar todo este vídeo de recebidos para falar destes escritores. Por exemplo, eu vou começar com um livro que foi publicado pela editora Palas, e é um livro voltado para o público infantil, O Adeus do Marujo. Eu sei quem é esta pessoa que tá aqui na capa por causa do podcast História Preta, que eu recomendei para vocês. Esse aqui é João Cândido, o líder do que ficou conhecido como a Revolta dos Marinheiros ou a Revolta da Chibata. Um episódio muito doido da história do Brasil, que não é contado como deve, porque ele é muito fascinante, muito impressionante, e que o Thiago André faz em uma série de 5 ou 6 episódios, contando toda a história do João Cândido e toda a história da Revolta da Chibata. Aqui nós temos uma apresentação para crianças, né? Dentro, olha só, de uma linguagem que mistura foto histórica com bordado, né? É bem bonito. E aqui no final a gente tem uma pequena nota biográfica sobre quem foi João Cândido, o que foi a Revolta da Chibata. Só assim, fazendo um resumo muito rápido, foi uma ocasião em que marinheiros brasileiros, a grande maioria negros, se revoltaram contra os oficiais, se revoltaram contra os baixos pagamentos, os maus tratos, inclusive os castigos físicos que eles sofriam. Apesar da escravidão já ter sido abolida e eles serem cidadãos brasileiros livres, os marinheiros ainda continuavam recebendo castigos físicos por causa de qualquer erro que cometessem. Então era chibatada em cima de chibatada. E isso virou um caldeirão de insatisfações que em determinado momento acabou culminando numa revolta de marinheiros. Liderados pelo João Cândido e por muitos outros também, eles conseguiram tomar posse de embarcações moderníssimas que a República recém-inaugurada tinha acabado de adquirir, né, para fazer propaganda. Eles conseguiram tomar o controle dessas embarcações e durante alguns dias eles negociaram diretamente com as autoridades brasileiras, com o próprio presidente da República, né, através de emissários que iam, que voltavam, enfim, para tentar melhorar a situação, né, dos trabalhadores, dos marinheiros. Então,
É uma história muito interessante, muito interessante. Inclusive trágica, teve várias mortes, teve muita coisa horrível também, né? Inclusive o que aconteceu com João Cândido no fim, né, da sua vida, mas eu não vou dar spoiler. Continuando aqui, eu quero trazer mais literatura brasileira e eu vou para o Giovanni Martins, que depois do super sucesso do primeiro livro dele, que eu vou pegar, cadê? Que tá aqui, ó, O Sol na Cabeça, que impressionou muito. Era um trabalho de um escritor novato, né, e que trazia inovações da linguagem. Teve gente até que comparou um pouquinho com o Guimarães Rosa e tal. Depois do baita sucesso de crítica, ele agora publicou o seu primeiro romance, chamado Via Ápia. Giovanni Martins é carioca, ele nasceu em 91 em Bangu, trabalhou como homem-placa, atendente de lanchonete e de barraca de praia. Em 2013 e 2015, participou de oficinas na Festa Literária das Periferias, a FLUP. Via Ápia é o seu primeiro romance. Vamos ver do que se trata. Os irmãos Washington e Wesley fazem bicos como garçom ou animador de festas infantis para levantar uma grana que lhes permita curtir um lazer, além de contribuir nas despesas domésticas com a mãe, Dona Marli. Douglas, Murilo e Biel dividem uma boa casa a 20 minutos da praia, ao lado do ponto de ônibus, na Via Ápia, a célebre rua comercial da favela da Rocinha e também a sua principal via de acesso. A vida desses 5 jovens está longe de ser fácil, mas tem um certo equilíbrio, que será abalado pela invasão da Rocinha pelo BOPE, em novembro de 2011. A instalação da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, como parte da guerra às drogas capitaneada pelas Forças de Segurança Pública, é o tema central do romance de Giovanni Martins. É isso aí, Via Ápia do Giovanni Martins. Um outro destaque também da literatura brasileira é o Stefano Volpi. Aqui a gente tem O Beijo do Rio, publicado pela editora HarperCollins. O Stefano também já tinha se destacado por outros trabalhos, como o livro Homens Pretos Não Choram. Escreve séries e filmes para streaming, além de contribuir para veículos como a revista Veja e a Folha de São Paulo. Aqui não fala de onde que ele é natural, não fala nem a cidade, nem o estado. Vamos lá. O solitário Daniel é um jornalista negro que escreve para a seção investigativa de uma revista. Ao saber da trágica morte de Romeu, seu melhor amigo de infância, ele decide voltar à sua cidade natal, Ubiratã, para investigar o caso, que a polícia prontamente concluiu ter sido suicídio. Após 10 anos longe, Daniel se vê de volta à pequena cidade onde nasceu. Seu regresso à casa é problemático. Bissexual, ele sempre se sentiu deslocado naquele bairro separado do resto da cidade por um rio. A nova companhia de teatro, figuras políticas da cidade, os membros de uma seita religiosa e famílias que não querem ser incomodadas são virados de cabeça para baixo com a sua investigação. Agora, quanto mais ele se aproxima da verdade, mais visões tem e mais deve descobrir sobre si mesmo. Parece ser uma espécie de narrativa policial, mas misturada com romance psicológico, né? Tá aqui, O Beijo do Rio, do Stefano Volpi. Vamos ver se tem mais literatura brasileira aqui. Ah, tem, claro, gente. Esse aqui, eu até tô no meio da leitura, porque ele foi o livro vencedor do Prêmio Jabuti. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu comecei, mas eu ainda tô, né, só na porção inicial. É do Jefferson Tenório. Ele é nascido no Rio de Janeiro, mas ele se radicou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É doutorando em Teoria Literária pela PUC do Rio Grande do Sul. Já teve outros romances. Essa daqui foi a obra dele de estreia na Companhia das Letras, e esse livro foi vencedor do Prêmio Jabuti. Ele é uma narrativa muito incomum. Eu posso falar porque eu já comecei a ler, porque ela é contada em segunda pessoa, em terceira pessoa, só que é você, né? Ao invés de falar em terceira pessoa, né, de outra personagem, né, uma voz impessoal contando a história de um personagem, ou em primeira pessoa, o que é mais comum na narrativa, aqui nós temos um narrador que está falando com o próprio pai, né, usando o você. Né? Se ele estivesse usando tu, seria segunda pessoa, mas no português a gente usa você, né, conjugado na terceira pessoa do singular. E isso é incomum, né? Você não costuma ver narrativas ficcionais assim contadas, né, nesse tipo de direcionamento, né, da voz de um narrador para alguém diretamente, como se fosse uma carta.
E é a narração de um homem que fala com o seu pai que morreu. Ele acabou de perder o pai e ele tá falando com o pai, em pensamento, talvez, em carta, em desabafo, relembrando a história da vida deles, a história do pai. E a difícil, né, condição de um homem negro, de classe média, num estado muito branco, que não é que não tenha uma população negra, na verdade tem, enorme, por sinal, que é o Rio Grande do Sul, mas quase sempre é lembrado como um sul branco, né, europeu, italiano, alemão e tal. Normalmente a população negra é mais invisível no sul do Brasil. Você que é do sul, me fala se eu tô falando certo. Essa é a impressão que eu, que moro em São Paulo, tenho do Rio Grande do Sul, de que lá só tem gente branca, mas na verdade não é assim. Isso dá uma sensação de invisibilidade, talvez, né? Um narrador que investiga e refaz a trajetória dos pais, sobretudo do pai, num processo, um rito solitário, de tomada do protagonismo da própria vida, a vida de um homem inteligente, sensível, inquieto, abalado pelas fraturas existenciais da sua condição de negro num país racista, um processo de dor, de acerto de contas, mas também de redenção e, dentro dessa, de superação e liberdade. Poucos são os escritores brasileiros da atualidade tão seguros e originais na abordagem narrativa e na construção da linguagem. Do Jefferson Tenório também, esse foi o Avesso da Pele, mas a gente tem um novo dele, que é o que de fato saiu mais recente, Estela Sem Deus. É a história de luta e coragem de uma adolescente negra que sonha em ser filósofa e encontrar o seu lugar no mundo. Um pouco antes das eleições de 1989, as primeiras eleições livres, né, depois da ditadura, diretas, né, a protagonista desse romance migra de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Entre as duas cidades e entre a infância e a adolescência marcadas pela pobreza, acompanhamos a trajetória de Estela, em meio a uma sequência de violências, faltas e desamparos a que ela, a mãe e o irmão são submetidos. Na relação ambígua com a família, nos embates sobre religião e liberdade, a força da escrita de Jefferson Tenório surpreende mais uma vez, numa narrativa sobre crescer num país cruel e desigual. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais literatura brasileira. Não tem. Vou prosseguir aqui com esse lançamento da editora Todavia, Clara da Luz do Mar, da Edvige Denticat. Edvige é uma autora natural do Haiti. Ela nasceu em 1969 em Porto Príncipe. É romancista e contista, autora de vários livros, recebeu prêmios, né? Eu não vou mencionar todos aqui. E seus textos aparecem em publicações como o jornal The New York Times e a revista New Yorker, que são super prestigiados. Clara da Luz do Mar. Vamos ver do que se trata. Deixa eu tirar aqui o catálogo do meio. Vou virar para cá para vocês verem a capa. No dia em que Claire Limé-Lanet completou 7 anos, um pescador morreu no mar. A morte não era uma estranha na pequena Ville Rose, no Haiti. Ela estava nas ondas do mar e nas armas das gangues, e na tristeza que parecia se agarrar às vielas e às pessoas. Tão jovem, Claire já era ela mesma íntima da morte, que a acompanhava desde o dia do seu nascimento, também o dia em que sua mãe morreu. Agora, seu pai quer mandá-la embora. Quem vai criá-la é a vendedora de tecidos da cidade, uma mulher marcada pela tragédia e pela persistência, que dará a Claire uma vida melhor. Pouco a pouco, somos apresentados a outros moradores do vilarejo. Eles compõem um retrato de Ville Rose, uma cidade desigual que parece fadada à tristeza e à desesperança. Eu acho que é a primeira vez que eu recebo um livro de uma autora haitiana. Uma das poucas oportunidades que eu já tive, né, de ver uma narrativa do Haiti, país sofrido pra caramba, né, que não basta todas as dificuldades que todos os países latino-americanos têm, ainda sofre com os terremotos, né, com os desastres naturais. Bom, continuando aqui, entre os estrangeiros, a editora Palas me mandou do Ondiak o livro do Deslembramento. Ondiak é natural de Angola, nasceu em Luanda em 1977, é poeta, é prosador, tem um monte de livros publicados, inclusive aqui no Brasil.
Ganhou o prêmio Saramago, enfim, é um escritor muito importante, né, da língua portuguesa na atualidade. E isso explica essa palavra aqui no título, né, o livro do deslembramento. É claro que para escrever um título desse tem que ser nativo da língua portuguesa, tem que falar português desde o nascimento, porque uma tradução não faz isso, né? Eu acho muito linda a nossa língua portuguesa, inclusive por causa dessas palavras que ela consegue criar, o deslembramento. Neste livro do deslembramento, lançamento da Palas Editora, o escritor angolano Ondiaki revira seu baú e desafia narrativas leves, bonitas e divertidas da sua infância, com uma prosa cheia de ritmo e poesia que lhe rendeu tantos prêmios. São retratos de uma vida cotidiana, causos na sua melhor definição. Pois é, então mais uma oportunidade de ver a vida em um país que normalmente não tá na televisão, nas séries, que é Angola, né? Esse aqui parece ser um livro um pouquinho mais leve, embora, né, tenha a presença da guerra, parece ser um pouquinho mais saudosista e nostálgico e fofo, né, por trazer causos de infância e não só e somente tragédias e tristezas. Tá aí, o livro do deslembramento. E continuando aqui, eu quero trazer mais um romance que veio de uma origem incomum, que a gente não está acostumado a ver todo dia. Estou falando da Libéria. A autora é Waiyeto Moore. Ela é nascida na Libéria e emigrou para os Estados Unidos e publicou Ela Seria o Rei, que está saindo agora pela editora Dark Side. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O livro tem uma sobrecapa, né? Uma espécie de cinta. E essa é a capa dele. Tem o título na lombada, isso é importante. Ó, nem precisa ter aqui, mas tendo aqui, isso é essencial porque a gente precisa localizar na estante. Deixa eu ler um pouquinho sobre a escritora. Waiyeto Moore nasceu na Libéria e foi criada em Spring, no Texas. Escreveu em jornais e revistas, é a professora de estudos africanos na Universidade da Cidade de Nova York. Esse é o seu livro de estreia. Atualmente ela mora no Brooklyn, em Nova York. Vamos lá. Por suspeitarem que seja uma bruxa, Gbessa é amaldiçoada ao nascer e exilada do seu povo. Escravizado em uma plantação da Virgínia, June Day esconde sua força incomum, até que um confronto o obriga a fugir. Norman Aragon herdou o dom da mãe e descobriu que consegue ficar invisível. São 3 vidas diferentes, ou seja, são 3 personagens, né? O Gbessa, June Day e Norman Aragon. 3 vidas, mas com habilidades ou maldições em comum. Estreia literária de Waiyeto Moore, Ela Seria o Rei, explora a fundação da Libéria, um dos únicos países africanos que não foram colonizados pelos europeus, a partir de uma mistura fantástica de história e realismo mágico. Um romance épico e mágico, no qual 3 vidas interligadas buscam por um lugar no mundo. Uma verdadeira jornada sobre pertencimento, amor e identidade. Tá aí, mais uma oportunidade de fazer uma viagem pela história e pelo planeta, né? Em destinos menos conhecidos. Ela Seria o Rei. Achei bonito, né? Esse recorte aqui, essa gota, né? Na sobrecapa. E para concluir, temos aqui um livro da editora Penguin Companhia, aquela coleção clássicos de bolso, né? Eu gosto muito, normalmente tem um trabalho muito especial de tradução, textos introdutórios, notas. Esse aqui é De Passagem, da Nella Larsen. É uma escritora do século XIX. Ela nasceu em 1891 em Chicago, nos Estados Unidos. Começou a publicar seus escritos na década de 20. Imagina a dificuldade, né, para uma mulher negra nos Estados Unidos conseguir se publicar, né, no começo do século 20, aquele racismo super pesado, mesmo nos estados do norte, em Nova York não era muito mais fácil, né. Por razões pessoais e profissionais, Larsen não conseguiu publicar seu terceiro romance. Em 1930 parou de escrever e trabalhou como enfermeira até morrer em 1964. Quer dizer, não conseguiu
né, pode ter tido trabalhos publicados, mas não conseguiu se consolidar como uma escritora profissional. De passagem, então, conta a história de Irene e Claire, que não se veem desde a infância, quando uma delas deixou a comunidade em que morava para nunca mais voltar. Agora, já adultas, as duas mulheres negras de pele clara se reencontram de forma inusitada em um hotel, onde não deveriam estar por causa das leis segregacionistas. Contudo, transgredindo o papel que a sociedade americana dos anos 20 lhes impõe, Irene e Claire forjam, cada uma à sua maneira, uma complexa e perturbadora relação de amizade, inveja, pertencimento e desejo. Clássico do movimento conhecido como a Renascença do Harlem, esse livro é uma narrativa impactante sobre a busca de identidade e o colorismo nos Estados Unidos, agora em nova e irretocável tradução. De passagem, da Nella Larsen. Esses são os livros que eu queria mostrar para vocês. Vou até mostrar todo de novo aqui, ó. Livros de autores afro-brasileiros, afro-americanos, africanos mesmo, né? Autores que, enfim, têm uma experiência diferente com relação às suas origens, à sua cor de pele, aos preconceitos que sofreram, às oportunidades que tiveram ou deixaram de ter, enfim. Eu quis trazê-los agora, né, no contexto do Dia da Consciência Negra. Uma boa forma de termos consciência, né, da população negra é lendo aquilo que eles escrevem, aquilo que seus artistas produzem. Todos esses livros estão aqui embaixo na descrição, se você quiser comprá-los. Comprando pela Amazon, nesses links que estão aqui embaixo, você ajuda de quebra o canal, porque uma parte da sua compra vem aqui para o canal, e isso ajuda a manter esse projeto. Você também pode se tornar um padrinho ou uma madrinha e assim colaborar periodicamente para a manutenção deste canal sobre literatura na internet. Um beijo a todos, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais! Preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata a nossa identidade. Se preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz